Então, nosso boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo possa continuar a nos envolver, materiais, espirituais aqui presentes. Mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga e aos dirigentes materiais da casa, essa nova oportunidade que nos é dada sempre de aqui poder retornar e repartir com os nossos irmãos aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema nós tiramos dessa obra de Richard Simonet. Ela tem essa pergunta: quem tem medo da morte? Inclusive ele faz aqui não, mas tem tudo a ver, né? Então, quem tem medo da morte? E nessa obra ele vai tratar, né, de vários temas de suma importância, em que sempre vai se destacar, né, esse fenômeno que ainda nos atemoriza. Inclusive, pessoas lá que nem gostam que fale a respeito da morte. Até bate-se na madeira, isola, aquelas coisas todas, né? E por que temos o medo da morte? Porque a gente desconhece o que é esse fenômeno. Jesus, há 2000 anos, quando aqui nos esteve, deixou um convite ou uma afirmação de suma importância. Ele falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós tememos esse momento porque desconhecemos o que ele é de verdade. O que ocorre nessa hora. O que é a morte. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, vai questionar os espíritos. Nós vamos aqui ler algumas questões com as suas respostas a respeito desse momento. Esse momento está ocorrendo agora, lá fora. Enquanto aqui estamos, a cada milésimo de segundo no planeta inteiro, ocorre o desencarne, ou a morte de alguém. E também, em contrapartida, se formos nas maternidades, né, fora dela, ocorre também o outro fenômeno que é o oposto, renascimento. Vida e morte é uma constante. Reencarnação e, para nós espíritas, a gente chama de desencarnação. Desencarnar, abandonar esse corpo de carne, que a todos nos foi dado através da lei divina, por Deus nosso Pai, através desse processo de empréstimo. O corpo é uma veste, é um veículo que o espírito imortal utiliza nas suas indas e vindas, né, nos mundos materiais, com o objetivo de desenvolver, já falamos aqui, o nosso intelecto e o nosso moral, as nossas virtudes. Então, encarnar, deixar a dimensão real, o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, e mergulhar na prisão da carne é um processo natural, através da tão decantada lei da reencarnação, das existências sucessivas. Sempre frisamos que não é vida, a vida é única. Ou estamos na vida física ou na vida espiritual. É uma moeda que tem as duas faces. Então a morte é um fenômeno que todos nós já enfrentamos milhares incontáveis vezes. Somos espíritos viajantes da eternidade. Sabemos hoje que a vida, a nossa existência não começa no berço, nem se encerra no túmulo. Todos nós já viemos lá de trás. A nossa idade, claro, cada um no seu tempo, na sua evolução, é praticamente incontável. E nesse processo de ida e vinda ocorre o fenômeno da encarnação e também da desencarnação. Fim do tempo de aprendizado nos mundos materiais. Hora de abandonar a veste que já não tem mais serventia. É como uma roupa. Se desgasta com o tempo, aí a gente deixa de lado. O espírito também. Quando o corpo não oferece mais condições de habitação, quando o fluido vital que animaliza a matéria se extingue, o espírito é obrigado a abandoná-la.
Até quando vimos para cá, nos veio uma ideia assim que acho que nunca tivemos, mas veio agora. Né? Então a gente sabe que existe lá fora, diz até que existe mais carros, veículos motorizados do que pessoas na Terra. E eu não duvido. Nós estamos agora em 8 bilhões, mas as fábricas de carros são incontáveis. Então provavelmente existem carros aos montes. E a gente pode até fazer uma comparação. Nós estamos assim, quando o motorista dirige o carro, ele está usando, e assim que acaba a gasolina, o fluido que dá vida momentânea ao carro, acabou, o carro para, e o proprietário do veículo é obrigado a deixá-lo. Então, se existem milhares de pessoas que não estão no carro e andando a pé, vamos dizer simbolicamente, então esse é o nosso momento. Quando estamos nesse carro fisiológico, estamos encarnados. Acabou a gasolina ou fluido vital que mantém as células em atividade, os órgãos funcionando, o espírito então não tem como comandar a veste física. E a deixa. Então, o que é a desencarnação? É a extinção do fluido vital que expulsa nós, o espírito, que é o inquilino daquele veículo, e o obriga a abandoná-lo. Voltamos então à vida verdadeira, ao mundo espiritual. Kardec vai nos trazer algumas questões, mas eu também busquei aqui nessa obra de Eliseu Regonato, ele vai nos dar assim uma ideia, e eu vou ler rapidinho, só para nós termos um adendo assim, a respeito desse momento. O fenômeno chamado morte, que ainda nos atemoriza, que ainda não aprendemos a aceitá-lo, entendê-lo. Nos apavora, nos causa dor e sofrimento. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte, no capítulo 5º, que trata de mortes prematuras. E ali uma mensagem de um Espírito, que diz assim, de quando a morte vem ceifar na vossa família, os jovens, deixando os mais idosos, vós dizeis assim, Deus não é justo, pois leva os que estão plenos de vida e deixa os que já viveram, que só dão trabalho muitas das vezes, não é assim? E a gente tem esse hábito ainda, com os nossos idosos, agora está dando trabalho, esquecendo que nós, quando nascemos até crescermos, nós demos muito trabalho àqueles que agora são idosos, os pais, as mães. Então, o Espírito diz assim, humanos, é nisso que tem que pensar ao contrário. Porque a morte em eternidade aos 20 anos é preferível a essas existências que embranqueiam muito mais rápido os cabelos dos pais. Quando os filhos, tendo seu livre-arbítrio, tomam atitudes que vão causar dor e sofrimento àqueles que lhes deram lar, abrigo, educação. Envolvendo-se em drogas, em crimes, parando nas prisões. Eu já visitei cadeia, eu tive um irmão que cumpriu pena e a prisão é horrível. Estar lá é complicado. E minha mãe foi junto comigo. Nunca vi a mãe sofrer tanto. Lágrimas assim é um momento muito difícil, eu nunca esqueço. Então, o Espírito nos alerta a respeito. Então, quando Deus vos apraz a tirar, já desde cedo, é porque é um benefício para ele. E ele vai dar um exemplo assim, imagina 2 prisioneiros, um com a pena de 50 anos e outro de 30. E quando chega o tempo do de 30 ser liberto, o diretor resolve soltar o de 50. É justo? E também tem uma passagem que diz assim, quando morre um vizinho conhecido na vizinhança como um vizinho bom, ao lado de um mal, a gente também questiona Deus. Deus não é justo. Leva o bom, pessoa que estava ali ajudando, cooperando, era apoio para todo mundo, e deixa o mal que só apronta. Onde é que está a lógica? E aí o Espírito vai explicar que o que parte já cumpriu a missão. O que fica ainda nem começou muitas das vezes. Por isso fica.
Porque quem já tem sentimentos bons, naquela existência já aprendeu o que precisava. Não que já esteja totalmente, já adquiriu todo o conhecimento. Mas vai voltar e depois vai retornar, através da lei da reencarnação. Mas vamos entender o que é o fenômeno chamado morte. Eliseu nos diz assim, ó: a morte não existe no significado de aniquilamento, destruição total, transformação para o nada, separação eterna. Essa é a ideia que muitos têm da morte. É isso que causa dor, sofrimento e desespero, porque acreditamos que esse momento vai nos afastar de vez, muitas das vezes, né, daquele ser que tanto amamos, seja uma criança em ter idade ou um idoso já no seu tempo de término de existência. E temos ainda a ideia de que a morte é uma perda. Mas a morte não é uma perda, é uma separação momentânea. Nós podemos perder a chave do carro, podemos perder este ou aquele objeto, mas nesse fenômeno é apenas uma separação. E vamos nos reencontrar, cedo ou tarde. E muitas das vezes já nos reencontramos ainda mesmo estando aqui na matéria, pois durante o sono, nós já sabemos, né? Saímos do corpo e adentramos a dimensão espiritual, o mundo dos mortos, ou dos espíritos desencarnados, que é o mundo real, o mundo verdadeiro. Então nos diz o nosso irmão: nosso espírito é indestrutível e por isso é imortal. Então a morte não tem significado de destruição total. O que morre, ou que passa pela transformação, é o corpo carnal. O espírito nunca morre. Ele é indestrutível, ele é imortal. O corpo sim vai enfrentar o fenômeno da morte. Ou seja, a separação da alma imortal da veste que não tem mais serventia, que está envolta em doenças, em acidentes, aqueles momentos todos que produzem o desencarne, né? Que nesse instante lá fora está ocorrendo um atrás do outro. Milhares estão desencarnando agora. Muitos em acidente, muitos naturalmente, acabou o tempo de existência, os órgãos se esgotaram e o espírito é obrigado a abandonar a roupagem de carne. Todavia, não podemos permanecer sempre encarnados. O máximo que podemos ficar aqui, às vezes, é 120 anos, 130. Fora isso, ainda no mundo de expiações é impossível. Mas, estudando espiritismo, nós sabemos que nos mundos superiores, o tempo de permanência na matéria é bem maior ainda. Se buscarmos a revista espírita, os espíritos lá dizem, nas comunicações, de que em Júpiter o tempo equivale a 500 anos nosso. Por quê? Porque a veste que o espírito se utiliza não sofre mais os problemas, as enfermidades que o nosso corpo grosseiro enfrenta. Porque o ser que está naquela veste não é um ser com dívidas, já superou certas expiações, ainda tem provas, mas não está sujeito mais às dores, às mazelas, às enfermidades que a inferioridade do nosso, e de nós mesmos, no caso, né, acarreta. Então, por isso que a nossa existência aqui às vezes é curta, outros média, uns chegam até 100. Tempo de planejamento da reencarnação. Aí é como uma escola, salas de aula, laboratórios de estudo, de aprendizado, isso exige tempo. Então, uns vêm para ficar meses, dias, outros mais, depende do nosso processo de aprendizado, de resgate dos equívocos do ontem, através dessa lei da reencarnação. Não poderemos permanecer sempre encarnados. Um dia chegará em que teremos de mudar de categoria. A essa mudança é que se dá o nome de morte, ou seja, deixaremos essa veste e retornaremos à dimensão espiritual, ao mundo espiritual que nos cerca agora e nos envolve. Estamos dentro dele, ele interage conosco. Então, os espíritos, que nada são mais do que as almas dos homens que passaram pela Terra, a grande maioria está aqui ligada a nós ainda. E nós o atraímos com os nossos pensamentos. Vice-versa, há uma troca constante. Eles nos influem e nós os influenciamos.
E essa influência é 24 horas. Estando acordado, nós estamos sendo influenciados. Os espíritos já na faixa do bem nos intuem ao bem. Os espíritos ainda atrasados, ignorantes, presos ainda a sentimentos de rancor, de ódio nos dão ideias, pensamentos de vingança. Então nós temos uma luta constante, a decisão final é nossa, é o nosso livre-arbítrio. Então o mundo espiritual nos cerca, nos envolve. E esse é o mundo real, o mundo que todos nós voltamos ao deixar a veste física. Então há apenas uma separação de faixa vibratória. Não vai ocorrer perda. O mundo espiritual é o mundo dos invisíveis. Não vemos essa dimensão que nos cerca agora. Eles nos veem, nos ouvem, nos acompanham, mas nós só vamos vê-los se formos médios, né, com a faculdade de vidência, ou então durante o fenômeno do sono. Aí sim nós não podemos vê-los. Todos podem ver os desencarnados durante o sono. Eles vão ter a aparência que tinham aqui para nós quando estavam conosco na roupagem da carne que deixaram. Às vezes mais remoçados, conforme o grau de evolução que possuem. Mesmo vendo desencarnados idosos, no mundo espiritual, o perispírito logo assume a forma que o ser se sente bem. Se sentir bem com 90 anos, fica aparente com 90 anos. Bezerra de Menezes é visto em diversas situações. Às vezes jovem, às vezes na última idade que ele ainda estava aqui na Terra, ele muda a hora que ele quer e conforme o propósito daquele momento, daquela aparição, daquele contato. Mas ele tem essa amabilidade. O perispírito é moldável segundo o controle do pensamento, da vontade e conhecimento do desencarnado. Então o mundo espiritual nos envolve. A morte é o fenômeno pelo qual o espírito se desliga completamente do corpo. Completamente do corpo. Então quem morre é o corpo, entre aspas, né? Porque nada morre, tudo se transforma. Aquele corpo que vai ser enterrado, acabou a coesão das moléculas, o fluido vital não existe mais, que mantinha o corpo em equilíbrio, o corpo vai se desfazer, vai se deteriorar, vai putrefar. Mas aquelas moléculas todas, apesar esse cheiro característico que tem, né, de uma putrefação, essas moléculas vão formar novos corpos na lei da natureza. É a lei da vida. Nada se perde, tudo se transforma. E esse é o fenômeno que a gente chama de morte. Quem morre, quem se transforma, quem se aniquila é a veste. O inquilino, o proprietário do veículo de carne, continua sua trajetória e acorda na dimensão espiritual. Sempre, como nós já falamos aqui, até botamos esse quadrinho, sempre nos segue, né? Vai longe disso. Então, é isso aqui que nós somos, ó. Homem, espírito, veste que envolve o espírito, tem a forma humana, por isso quando alguém vê sempre o perispírito, não o espírito. Esse é impossível de se ver na nossa evolução. E isso aqui permite que isso aqui permite que esse aqui se ligue ao corpo de carne. Encarne. Acabou o tempo de aprendizado, o fluido vital que vitaliza os órgãos se extingue. Esse aqui deixa e é visto então pelos médiuns videntes. Então a gente chama de fantasma, né, que os filmes mostram aí. Então esse é o que nós somos. Nós somos três coisas que perdemos o corpo mais grosseiro, o corpo carnal, mas conservamos essa veste perispiritual que nos permite então interagir no mundo espiritual e conserva a nossa individualidade. A gente não vira uma gota d'água que cai no oceano e some. Isso aqui, o perispírito, permite nos mantermos a nossa individualidade junto com a nossa personalidade, né, daquela última existência. Mas já tivemos várias personas na nossa trajetória evolutiva. Mas é um somatório de conhecimento, de aprendizado através da lei da evolução. Todo conhecimento adquirido não se perde jamais. Nós vamos sempre acrescentar. E quando voltamos aqui, já trazemos essa bagagem. Às vezes essa bagagem, a porta se abre, porque é necessário para o processo de aprendizado ou de passar aprendizado, mas a gente só utiliza aquilo que precisa. Às vezes as pessoas dizem assim, eu queria tanto ser um cantor. Todo mundo quer ser cantor, né? Principalmente no banheiro que a gente canta.
Mas é assim mesmo. Muitas vezes que querem ser cantor já foram. Só que naquela atual existência agora não precisa dessa habilidade, dessa aptidão. Vai desenvolver outra. Porque nós vamos ter que aprender de tudo na nossa evolução. Se um dia vamos cooperar com o Criador, ser co-criadores, temos que dominar todas as ciências desse mundo de evolução e de outros mundos mais avançados. Nós ainda estamos no beabá da evolução. As virtudes que a gente ouve falar aqui na Terra são da Terra de mundos inferiores, porque em mundos superiores há outras virtudes que nós não temos nem entendimentos. Somatória dessa aqui mais grosseira. Paciência, tolerância, resignação. São sentimentos ainda muito básicos na nossa evolução. Há outros, esse que a gente ouve falar, amor. Né? E a gente diz, vamos fazer amor. Amor é impossível de ser feito. Estamos equivocados. O amor é um sentimento sublime que nós não temos nem como defini-lo. É muito equivocada ainda a nossa definição de amor. Só Jesus entende o que é o amor. Por isso nos ama até hoje. Sem apego, sem restrições, sem limitações. Que o nosso amor ainda é muito, você é meu, tu é minha, eu sou teu, e fica nessa briga toda. Mas ninguém é de ninguém. São estágios de aprendizado, de evolução. Somos seres individuais, então desencarnando, mantemos a nossa individualidade junto com a nossa personalidade. E retornamos então à dimensão espiritual. A morte é o fenômeno pelo qual o espírito se desliga completamente do corpo. Ela sobrevém por doenças ou por acidentes que facilitem o desligamento. Desligamento. Esse corpo aqui, quando ocorre o processo da fecundação, laços fluídicos se estruturam um novo corpo carnal que está se formando. Moldam esse corpo de carne. Se a gestação leva 9 meses, e aí temos que esperar esse momento, na maior parte das vezes, desencarnar também não vai nos dizer que esse se libertar definitivamente do corpo, desencarnar também vai demorar. Se nos ligamos ao corpo físico molécula a molécula, a desencarnação também vai ter um tempo. Então a perturbação dessa separação, dessa adaptação à vida real e verdadeira, vai ser diferente para cada um de nós. A perturbação para uns pode durar horas, para outros dias, para outros meses, e às vezes até anos. Embora no corpo já não exista mais vitalidade. A morte é rápida, mas desencarnar é moroso. Se desapegar da atração do mundo material, das coisas que aqui faziam a razão da nossa existência, leva tempo. A gente ainda não aceita essa separação de um ente querido, que dirá então se separar da própria veste, que nos levou a tantos condicionamentos, né? A repetições de atos e comportamentos. Então nos diz aqui, não devemos, portanto, temer a morte. Ela é a porta pela qual ingressamos no mundo espiritual. Então esse pedido já veio desde o início falando, mas Jesus também já falou nisso. Meu reino não é deste mundo. Que mundo ele falava? Da dimensão espiritual. Os mundos materiais são escolas, onde o espírito, na sua caminhada evolutiva, faz uso temporariamente de um uniforme, que é o corpo de carne, o seu aprendizado, para a sua evolução. E a lógica nos diz que na única existência ninguém adquire todas as virtudes. Mal desenvolvemos uma, se é que vamos desenvolver, né? Estamos ainda no meio a meio, a gente, eu já sou paciente. Espera aí. Deixa vir entrar no trânsito lá para te ver se é paciente mesmo. Então assim, a gente está ainda em aprendizado. Então há 2 mundos, um mundo material e um mundo espiritual. O real, o verdadeiro é o mundo espiritual. Esse é eterno, indestrutível. O mundo físico é passageiro. O Sol, o nosso planeta, um dia tudo não vai existir mais. Vão se desintegrar e o material que constitui esses mundos, a qual nós fazemos parte, vão formar outros mundos.
assim como os corpos que nós usamos também vão formar outros corpos através da lei da evolução. Então diz ele aqui: não devemos, portanto, temer a morte. Ela é a porta pela qual ingressamos no mundo espiritual. E depende unicamente de nós o que lá vamos encontrar. Sim, o que é que vamos encontrar desencarnando? Por isso que nós tememos a morte. Na verdade, nós temos medo das consequências do que nós fizemos aqui de forma equivocada. Outrora, nós estamos conversando ali na sala de estudo, né? Deus castiga, Deus pune. E nos enviava ou para o céu ou para o inferno de sofrimento eterno. Mas sabemos que não é bem assim. Então nos diz ele assim: e depende unicamente de nós o que lá vamos encontrar. Se praticarmos o bem, logicamente coisas boas, coisas belas, é natural. Se praticarmos o mal, o resultado do mal que tivermos cometido. Então, céu e inferno não são lugares circunscritos na doutrina espírita. São estados de consciência. Porque podemos aqui mesmo, ainda preso ao corpo, estarmos no céu ou no inferno. E a gente tem exemplo disso. A pessoa tem tudo, não consegue nem gastar toda aquela riqueza, mas, no entanto, não vive um verdadeiro inferno com outras situações que nós não suportaríamos. E a gente, olhando de fora, acha que o cara é feliz totalmente, está equivocado. Todos têm dificuldades a passar, dores, desilusões. A Terra ainda não é um mundo de felicidade definitiva, é passageiro. Ainda é um planeta de provas e expiações. E provas e expiações sempre vão causar a nós, espíritos encarnados, situações de dor, de sofrimento, de desespero, porque isso faz parte do nosso aprendizado e do nosso resgate, do nosso equilíbrio com a lei divina. Jesus mesmo deixou no Evangelho: a cada um será dado segundo as suas obras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Sim, recebemos também a lei da lei de causa, ação e reação, o resultado das nossas ações. Ninguém foge ao acerto de conta com a lei divina. Alguém aqui pode cometer um crime e jamais a justiça dos homens encontrá-lo. Mas o espírito sabe que cometeu aquele ato. Carrega na sua consciência a lembrança desse momento em que ele se equivocou. Desencarnando, a consciência lhe pesa. Revê a cena e não tem paz de consciência. E sofre. É um sofrimento mais doído que um sofrimento físico. A dor moral é uma dor indescritível. E fora do corpo, tudo se amplia. Tudo torna-se 1000 vezes mais forte. A matéria ainda é uma grande amortecedora das nossas dores. Reclamamos às vezes de um câncer, mas há dores que superam o câncer. A dor moral é indescritível. O sentimento de culpa. Haja visto Judas, que quando cai em si, o desespero é muito grande, pois o amigo foi levado ao sacrifício. Ele foi o responsável. Não aguentou o peso da culpa. Está lá no Evangelho. Mas, no entanto, também nos diz aí os Espíritos que a primeira atitude de Jesus, assim que se libertou do trâmite do desencarne, da crucificação, o primeiro gesto de Jesus foi descer às regiões infernais, simbolicamente, e adormecer o amigo com seus recursos. Não livrá-lo do sofrimento do remorso, mas adormecê-lo, para que ele fosse conduzido a locais de tratamento e preparasse novos momentos de aprendizado através da lei da reencarnação. Então, Jesus jamais o esqueceu, não o abandonou. Então, para nós finalizarmos, se não devemos temer a morte, é-nos proibido procurá-la ou desejá-la, por mais aflitiva que seja a nossa situação aqui na Terra. É o caso do suicídio. E a gente sabe que em tantos minutos, né, dizem aí que é de 4 em 4 minutos, né, segundo os entendidos, alguém aniquila o corpo de carne.
por não suportar as situações afligentes no qual está envolvido. E crê piamente que aniquilando esse corpo, resolve seus problemas que o afligem. Doenças, decepções, traições, perda das riquezas. E não é assim. Nós sabemos aí, né, quem vê no filme, o Japão tem esse hábito, né? A pessoa quando erra lá, é diferente, eles mesmos os antigos, eles ainda cometem, tem um nome próprio, não sei agora a palavra correta. Ó, tá aí a nossa tradutora de japonês. Então esse ato é um ato de honra também, e não é uma covardia, é um ato honroso, porque eles creem que dessa forma o equívoco que cometeram será sanado com aquela situação. Então, grande equivocado. Porque o certo não é tirar a existência. O certo é ficar, enfrentar a desonra e reparar. Porque só vai adiar o problema. Ninguém foge, ninguém se aniquila. Podemos aniquilar a veste, mas somos seres imortais. E aí vamos voltar em situações mais afligentes ainda, porque o desrespeito a esse corpo vai gerar um novo que vai ser nos emprestado novamente, desarmonias que são reflexos do nosso comportamento. Daí se justifica essas anomalias nos corpos que esse ou aquela criatura apresenta aqui na Terra. Cegueira, mudez, paralisia. Não é Deus castigando, é o Espírito retornando, usando uma veste e refletindo nela a sua desarmonia mental, espiritual, perispiritual. E também reequilibrando, porque o mergulhar na matéria, a maioria dos suicidas, o retorno após aquele ato, sempre vão causar desarmonias profundas no corpo. Nem sempre o corpo vai suportar, mas vai servir como uma esponja que absorve e vai amenizando a dor, a desarmonia que o ser que cometeu o suicídio cometeu. Então, a reencarnação ainda é uma bênção sublime, que permite a nós, nesse período que voltamos, se esquecer. Né? Aí vem aquele esquecimento. As pessoas, eu gostaria de lembrar o que foi. Não peça isso. O nosso passado foi bonito, com raras exceções. E vamos lá. O corpo humano é uma dádiva sublime de Deus, e só por vontade dele é que poderemos deixá-lo. No momento do nosso desencarne é o que mais necessitaremos do auxílio divino, especialmente se tivermos vivido distanciados do Altíssimo. Então esse aqui é o momento. E eu vou encerrar, tem aqui 5 minutos, né? Se eu não me engano aqui. Esse livro que eu falei, ele tem várias situações, né? Do momento da morte. E ele nos elucida em situações de como nos comportarmos, às vezes em velório, né, nos cemitérios, várias situações. Mas ele coloca aqui no final, já que para os pais, a dor maior é quando um filho ou uma filha vai à sua frente. E a lógica ainda nos diz que o certo é, nós pela nossa idade, é que temos que ir na frente dos filhos, mas na lei da reencarnação não funciona assim. O tempo de permanência aqui é programado e nem sempre vai ocorrer essa lógica que a gente acha que está certa, né? Ela está equivocada. Então, muitas das vezes, os mais novos vão na nossa frente. E essa dor é muito grande aos que ficam, né? Aos que perdem, como se diz, né? Mas não é perder, aos que se separam. Então, eu vou ler aqui para nós refletirmos e guardarmos conosco com a história. Eu acho muito boa essa história, ela é antiga e nosso irmão Richard colocou aqui nessa obra, Quem Tem Medo da Morte. Ele intitula assim, Joias Devolvidas. E olha só como é interessante a história. Existe uma palavra-chave para enfrentarmos com serenidade e equilíbrio a morte de um ente querido. E que palavra é essa? Submissão. Geralmente vem a revolta. Tem gente até que desacredita de Deus quando perde uma criança, um recém-nascido, uma criança de 12, 5 anos, né? Diz que Deus é injusto.
e perde a fé. Ela exprime a disposição de aceitar o inevitável, considerando que, acima dos nossos desejos humanos, prevalece a vontade soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento da vida. Olha só, a morte é uma experiência de aprimoramento. E quantas vezes já enfrentamos ela? A esse propósito, oportuno recordar a antiga história oriental sobre um rabi, pregador religioso judeu, que vivia muito feliz com sua virtuosa esposa e 2 filhos admiráveis. Rapazes inteligentes e ativos, amorosos e disciplinados. Então eram 2 criaturas, era o desejo de todos os pais. 2 filhos exemplares, amorosos. E olha só, por força de suas atividades, certa vez o rabi se ausentou por vários dias, em longa viagem. Nesse interim, um grave acidente provocou a morte dos 2 moços. Morreram os 2 filhos no acidente. E o pai estava fora. Podemos imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, era uma mulher forte, apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus, suportou valorosamente o impacto. Sua preocupação maior era o marido. Como transmitir a terrível notícia? Temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências, porquanto ele era portador de perigosa insuficiência cardíaca. Orou muito, implorando a Deus uma inspiração. O Senhor não a deixou sem resposta. Passado alguns dias, o rabi retornou ao lar. Chegou à tarde, cansado, após longa viagem, mas muito feliz. Abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos, como todo pai, né? Cadê os garotos? Não vieram me receber? Não se preocupe, meu querido. Eles virão depois. Vá banhar-se enquanto prepara o lanche. Pouco depois, sentado à mesa, perguntavam comentários do cotidiano, naquele doce enlevo de cônjuges amorosos, após breve separação. E os meninos? Estão demorando. Deixe os filhos. Quero que você me ajude a resolver um grande problema. Um grave problema, diz a esposa a ele. O que aconteceu? Notei que você está abatida. Fale, resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Quando você viajou, diz a esposa, um amigo nosso me procurou e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Nunca vi nada igual. O problema é esse. Ele vem buscá-las e não estou com disposição para efetuar a devolução. Que é isso, mulher? Estou estranhando seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. É que jamais vira joias assim. São divinas, maravilhosas. Aí ele diz, mas não lhe pertencem. Não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. E ele diz assim, ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Ajuda-me. Claro que eu farei. Iremos juntos devolvê-la hoje mesmo, disse o rabi. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-los. O rabi compreendeu a mensagem e, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou as reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher se abraçaram emocionados, misturando lágrimas que se derramavam por suas faces pensamente, sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o seu santo nome. Então eu agradeço a atenção e rogo a Deus que essa paz, essa luz nos acompanhe no retorno aos lares. Muito obrigado a todos.